Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Domingão Brasileirão 2020, 22ª rodada. Tivemos jogos, um jogo na sexta-feira, a goleada do Bragantino em cima do Bahia, de 4-0. Tivemos 3 jogos no sábado e no domingo 5 jogos. E teremos o final da rodada na segunda-feira. E neste domingo tivemos no Beira-Rio Internacional e Fluminense, dois times da parte de cima da tabela, mas que não vêm vivendo um bom momento. Os dois times vinham aí de jogos sem vitória, o Fluminense acho que de dois jogos de derrota no Campeonato Brasileiro, já chegou a ser o 4º colocado, estava na 8ª colocação, e o Inter, que foi líder durante um bom tempo, perdeu força, perdeu seu treinador, o Kudê, colocou o Abel, que eu vejo que colocou o Abel mais pelo nome do Abel do que pelo que ele pode dar nesse momento ao Fluminense tecnicamente, mas contratou o Abel. Não é que ele não seja um bom treinador, ele é um bom treinador, tem o seu jeito de armar o time, que não é o meu favorito, mas é um estilo de jogo, já fui campeão assim, inclusive no Internacional, mas neste momento, sinceramente, eu não sei se o Abel era o melhor nome, mas foi o que a diretoria escolheu e parte da torcida amou a volta do Abel Beira-Rio. E tivemos esse jogo. Só que o Inter perde em casa para o Fluminense de virada. Internacional 1, Fluminense 2. Com isso, o Inter não fica com a mesma pontuação dos líderes, que é o Atlético Mineiro e Flamengo. Agora o Atlético é o primeiro, o Flamengo é o segundo. Estão com os mesmos números de pontos. Fica 2 pontos atrás dessa dupla, né? Atlético Mineiro e Flamengo. Fica na 3ª colocação internacional. E o Fluminense sobe de novo a escadinha, pega o elevador e vai para a 5ª colocação e continua na 5ª colocação. É que eu estou fazendo essa gravação após o jogo do Grêmio, que foi empate em 0-0, Grêmio e Corinthians. Na verdade, Corinthians e Grêmio, que o jogo foi em São Paulo. Então, com isso, terminou a rodada o Fluminense com essa grande vitória na 5ª colocação. Com grande trabalho do Odair. Apesar do Fluminense ter altos e baixos, mas é altos e baixos por causa do elenco. O elenco do Fluminense, você vê as peças, você vê que o trabalho do Odair é bem feito. É bem feito. É bem feito. Ah, tu tá falando que o time é uma merda? Não tô falando que o time do Fluminense é uma merda. Mas tem as peças ali que não seria titular em lugar nenhum. Em time nenhum. Então, bom, seria. Os times que estão lá na parte de baixo da tabela, seria. Mas não seria titular em nenhum time que está na parte de cima da tabela. É isso que eu tô falando. Não tô menosprezando. Mas o material humano, a qualidade técnica que o Odair tem na mão dos jogadores, a gente tem que admitir que está fazendo um bom trabalho. Até porque o time do Internacional, se você pegar, o time do Internacional é melhor tecnicamente de jogadores do que o time do Fluminense, mas nem sempre quem tem a melhor qualidade ganha. E nesse jogo, por exemplo, o Fluminense aproveitou as falhas do time do Inter e conseguiu a virada. Então é desse jogo que a gente vai falar agora. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, que eu estou tendo que fazer um outro WhatsApp, porque eu formatei meu celular, saí de todos os grupos do WhatsApp e não estão me recolocando no grupo. Então estou tendo que criar outros grupos do canal Resenha com Magalhães do seu time. Se você quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo de azul você pode se tornar membro. Então vamos lá para a análise de Internacional 1, Fluminense 2.
Roda a vinheta. O jogo poderia ter uma outra cara, mas dependia muito do Internacional. Dependia muito do Internacional o jogo ter uma outra cara. O time do Fluminense tá sem jogadores, sem alguns jogadores importantes ali no meio, no ataque, a lateral. O Inter foi os jogadores ali que tinha de melhor, tem outros que contusão, Covid, alguma coisa assim, não tava, mas foi com Galhardo, Cuesta, foi com Edenilson, foi com jogadores principais que davam. O Fluminense também, além disso, não tem o Dodge, que no meio de campo era o jogador que estava desequilibrando, não tem também como problema aí contratual, uma grande de uma bagunça, de uma zona do cacete, o garoto está parado, está afastado, estava num bom momento, agora está afastado. Isso é bem complicado com essa parte burocrática de empresário. Porra, bicho, de vez em quando empresário é um íngua, cara. Ele atrasa mais do que... Um grande exemplo disso acontece em todos os clubes. Aqui no Rio aconteceu com um jogador do Flamengo que fazia, na época, um grande campeonato. Era um volante, agora eu tô até esqueci o nome do rapaz, fez um grande campeonato, e por causa do empresário, ele sumiu. Ninguém sabe nem mais aonde ele joga. Não sei nem se joga. E jogava a bola, era um bom jogador. Mas por causa do empresário o cara sumiu. Desapareceu. Saiu do Flamengo, podia fazer uma carreira legal, saiu. Empresário com olho grande, destruir a carreira do cara. Esqueci até o nome do jogador. Mas era bom jogador. E o Dodge está aí afastado. É um prejuízo técnico para o Fluminense, porque precisa dessa qualidade técnica. E não teve. E o jogo, por causa disso, dependia muito do Internacional. O Internacional começou tentando colocar velocidade. O Internacional com o Abel não é o Internacional do Cudê. O Internacional do Cudê marcava dentro do campo do adversário, lá em cima. O Abel não faz isso. O Abel coloca o seu ataque para marcar na intermediária, dá o campo ali, a área, o time adversário sai, entre o meio campo e a grande área é que os jogadores do Inter ficam postados para poder marcar. E o Fluminense fazendo uma partida bem burocrática, sem muita criatividade, com pouca movimentação. O ataque do Fluminense não funcionava, o Marcos Paulo não tocava na bola, o Nenê tentava gerar, cair pelo lado direito, mas também não tinha com quem trabalhar. E o Inter dominando o jogo, fazendo pressão, colocando pressão, tentando chegar à frente com velocidade. O Edenilson se movimentando o tempo inteiro, fazendo infiltração, saindo lá atrás, jogando. O Dourado também saindo a bola. O Nonato no meio de campo também, vira e mexe, ele trocava ele, o Edenilson ali na criação, pelo lado, outro pelo outro, fazendo uma partida interessante, com dois garotos ali, né? Um que era do Cruzeiro, que foi para lá com Abel, acho que é Maurício o nome dele, o garoto Caio. E o Internacional merecidamente faz um 1-0 num golaço, eu acho que foi do Maurício, eu acho que é Maurício o nome o menino que veio do Cruzeiro, fazendo 1-0 e justo o placar. E estava jogando melhor. Você estava jogando bem? Otimamente bem? Não estava jogando otimamente bem, mas estava jogando bem o Internacional. Estava jogando bem. Temos que admitir que estava dominando o jogo. Só que aí o Inter faz o gol. Legal. Só que aí entra a estratégia do Abel, o que não é a estratégia do Cudê.
não é a estratégia do Sampaoli, não é a estratégia do Rogério Ceni, não é a estratégia do Jorge Jesus, que foi do Flamengo, não é muita estratégia do Diniz de São Paulo. O que o Inter fez? Puxou o Fluminense para dentro do seu campo. Fluminense, que não tinha ainda entrado no jogo, viu a porta aberta, né? Eu falei, lá é a casa do Inter, a porta tá aberta. Aí tinha uma plaquinha lá, entre, você é meu convidado. E o Fluminense foi entrando, assim, meio desconfiado, foi entrando, foi gostando do jogo, foi entendendo o jogo, foi indo mais para cima. Só que o jogo não esquentou. O Fluminense deu uma melhorada, mas só que o Internacional, que não era um time burocrático, ficou um time burocrático. Ficou um time burocrático, tocando a bola, fazendo o tempo passar. Não sei se eles sentaram em cima do 1-0. Se sentaram foi burrice. Mas estava ali tentando controlar o jogo, de repente fazer um contra-ataque. Isso é o estilo do Abel. Este é o Abel. Sempre foi, sempre vai ser. Deu campo, nem aquela marcação mais à frente estava fazendo, começou a fazer a marcação atrás da linha do meio de campo Internacional, ou seja, deu o campo Fluminense, ficou marcando mais atrás, se retraiu. E o Fluminense foi gostando do jogo, mas também produziu muito pouco. O jogo muito disputado, muito lutado, muito brigado, mas de produção muito pouca. Produção teve o Internacional no início até fazer o gol. Depois o Internacional deu uma sumida e ficou um jogo burocrático. Brigado, lutado, mas burocrático. Por isso que eu falei, o jogo dependia muito do Internacional. Vai pro segundo tempo, não muda absolutamente porra nenhuma. O Fluminense tenta botar velocidade, mas falta um pouco de criação, faltava um pouquinho de toque de bola mais rápido, faltava um pouquinho mais de ousadia, de arriscar. E o Internacional, no seu Cerca Lourenço, no seu serviço burocrático. Lá tentando, tirou velocidade, não marcava mais em cima. Aí uma vez ou outra que ia lá para cima, mas assim, estamos fazendo, mas sem aquela pegada. E o jogo foi indo. Escanteio aqui, um chute fora da área ali, uma bola parada aqui, outra ali, para coisa e tal. E o Fluminense é um dos times que mais faz gol de bola parada. Não tinha conseguido nesse jogo. Tem uma grande oportunidade de bola parada, de escanteio. A defesa do Inter estava até bem. Até que tem um escanteio. O Luca me bate. O escanteio. Não tem ninguém no primeiro pau ali para brigar pela bola do Internacional. Erro de marcação. Ele bate fechado. Um jogador do Internacional passa na frente do goleiro do Internacional e a bola entra direto, gol olímpico. 1-1. O gol do Internacional, lá no primeiro tempo. O garoto entra, me chuta, o goleiro do Fluminense, que às vezes ele é bestial, mas de vez em quando ele é besta. Deu uma molengo-tengo, sobrou a bola, o garoto chutou de novo e fez 1-0. Então deu mole o goleiro do Fluminense no gol. E no gol do Fluminense, a favor do Fluminense, numa bola olímpica, e não foi aquelas bolas olímpicas a la Pet, quando batia, que ela saía toda e entrava aqui, ó. Ele batia do lado de cá, a bola entrava aqui, onde está minha mão. A bola entrou aqui, ó. Quer dizer, a bola entrou. A bola passou por aqui, até entrou aqui, mas baixa. A bola não foi no alto, a bola foi baixa. Uma coisa é a bola ir no alto e enganar o goleiro. Outra é lá embaixo, ou seja, a mim, houve uma certa falha do goleiro do Internacional também. Houve uma falha defensiva, uma certa falha do goleiro também. Aí o Fluminense empata. O Fluminense que não estava conseguindo, assim,
grandes tabelas, grandes coisas, o goleiro do Internacional não estava fazendo quase nada, acabou tomando um gol de bola parada de escanteio. O jogo estava bem burocrático, bem burocrático. O Fluminense consegue empate. Aí, depois do empate, o Internacional resolve querer jogar bola de novo. Aí o Internacional quis fazer o que fez no início do primeiro tempo. Foi para dentro do jogo, ficou corrido, ficou animado, ficou legal, ficou jogado. O Internacional não estava jogando a la Abel, estava jogando mais a la com o dedo que Abel. Foi para dentro, botou velocidade, abriu o time, colocou correria, fez algumas mudanças ali, o Internacional, botou o Marcos Guilherme, que botou uma correria lá. Ou seja, o Internacional melhorou. Melhorou, foi para cima. O jogo ficou corrido, não ficou burocrático. E o Internacional melhorou muito. E imprensou o Fluminense lá atrás. O Fluminense não conseguia sair. Não conseguia sair. E o Inter batendo, tentando, criando, chutando. Todos os rebotes era do Internacional. O Fluminense não conseguia sair. E era questão de uma jogada, questão de tempo, o Internacional fazer o segundo gol. Era questão de tempo fazer o segundo gol. Então teve mudanças tanto do Inter quanto do Fluminense, até que numa outra falha defensiva do Inter, uma bola do lado esquerdo, houve ali um bate-rebate, sobra para mim, toma para você. O Marcos, acho que foi o Marcos Paulo, se eu não estiver enganado, acho que foi o Marcos Paulo, e recebeu a bola do lado esquerdo do ataque do Fluminense, levantou a cabeça. Quando levantou a cabeça, percebeu que tinha um zagueiro de um lado da área e um outro defensor do outro lado. No meio não tinha uma alma do Internacional, mas tinha uma alma do Fluminense. Ele tocou, o jogador que tinha entrado dominou, caixa. 2-1 Fluminense, no momento onde o Internacional era muito superior ao Fluminense, estava imprensando o Fluminense lá atrás. Aí tomou o gol em mais uma falha, sistema defensivo. 2-1. O Inter tinha feito mais 2 gols. Fez um gol com o Galhardo, que estava impedido. Eu acho que fez 2 gols com o Galhardo, se eu não estiver enganado. Eu acho que o Galhardo fez os 2 gols impedidos. Que foi bem. E estava muito impedido. Muito impedido. O Inter criou. Estou falando, criou. Mas em 2 falhas, tomou 2 gols. Depois do empate do Fluminense, o jogo melhorou muito, ficou aberto. Aí eu vou falar de novo. O jogo poderia ter um formato diferente e isso dependia do Inter. Porque quando o Inter quis jogar, o Fluminense também começou a jogar. Apesar do Inter ter amassado, depois que tomou o empate, ter amassado o Fluminense atrás, mas o jogo ficou legal. E o jogo ficou animado, ficou corrido. E o Fluminense, aos poucos, foi conseguindo correr, trocando as peças. Fez o segundo gol. Aí o Internacional bateu um desespero, foi de qualquer maneira para frente. Aí o Fluminense, mais inteiro, mais organizado, botou uma molecada, trocou as peças ali. Encontrou mais espaço o Fluminense, resolveu ser ousado um pouquinho, sair um pouquinho mais. E toda aquela volúpia que o Inter tinha quando estava 1-1, quando tomou o 2-1, aquela volúpia deu uma diminuída. Porque o Inter parou de pensar e começou só a transpirar. Só ir na vontade, na correria. E na correria acabou pensando pouco. Então foi jogando muita bola dentro da área de qualquer maneira. Foi tentando criar jogadas muito mais que na força do que na qualidade. Foi dando espaços para o Fluminense. Fluminense quase que faz o terceiro, numa jogada individual pelo lado direito. Quase que faz o gol, chutou cruzado. O jogador do Fluminense chutou cruzado para fora.
O Inter foi tentando, mas aí vai batendo o desespero, o tempo vai acabando, vai batendo o desespero, o Fluminense foi conseguindo segurar sua defesa, defendendo bem, time correndo bastante e conseguiu o resultado de 2-1. Então o Fluminense não fez um partidaço, fez uma partida bem burocrática, não estou desmerecendo o Fluminense, mas fez uma partida burocrática muito porque o Internacional fez uma partida burocrática. Mas o Fluminense foi inteligente e foi capaz de aproveitar as brechas. O gol olímpico é muito mais uma qualidade do jogador que bateu na bola e também do jogador do Fluminense que entrou na frente do goleiro ali, atrapalhou, fez o gol. O segundo gol não, foi de qualidade, um passo, encontrou ali o companheiro, mas as duas vezes o Internacional errou a zaga. Mas esse jogo burocrático do Fluminense que eu estou falando não é de desmerecimento. É simplesmente porque estava faltando qualidade, estava faltando, principalmente no meio de campo ali, alguém para pensar, o que não tinha. O que não tinha. Então, tinha até o rapaz que saiu, que agora me fugiu o nome, ele sentiu um problema no joelho, ele teve uma pancada acho que no joelho, ele tentou continuar, acabou saindo, não conseguiu jogar, se eu não estiver enganado, agora me fugiu o nome dele, ele estava tentando fazer isso, mas não estava conseguindo, mas estava lutando, porque ele é leve, ele consegue se movimentar, mas o meio campo do Inter estava marcando muito bem, tinha um poder, com o Nonato, Denilson Dourado ali, eles conseguiam fechar bem o meio de campo ali. Então o jogo tava um jogo bem feijão com arroz do Fluminense, mas corrido, tentando se defender, como se defendeu. Não foi uma partida brilhante do Fluminense, mas foi uma partida correta, partida regular, onde aproveitou as falhas, se defendeu e aproveitou as falhas. Porém, muito desses aproveitamentos do Fluminense foi também porque o Internacional ficou burocrático por burocrático, como estava o jogo ficou igualado. Às vezes que o Fluminense tomou sufoco é porque o Inter resolveu jogar, queria ir para frente. Talvez se o Inter fosse mais ousado, fosse para frente, a maior parte do jogo, o resultado poderia ter sido outro para o Internacional. O Fluminense não tem nada a ver com isso e aproveitou esse estilo, esse pensamento do Internacional agora, que é fazer o gol e recuar. Pagou o preço. Às vezes vai dar certo. Nesse jogo não deu certo. Então o Internacional 1, Fluminense 2, uma grande vitória. O início de trabalho do Abel no Internacional muito ruim, e agora tem jogo pela Libertadores bem complicado, num momento ruim do Internacional, que pode ficar pior, e o Fluminense vai descansar para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Grande vitória do Fluminense, e o Inter tem que virar a chave, porque na semana já tem Libertadores. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.